Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, prontos para darmos início a mais uma aula, um novo módulo do nosso curso básico em Teologia da Escola Teológica Shemar. Chegamos hoje, portanto, ao 12º livro. É bom falar com boca cheia sempre, porque dá essa ideia mesmo que estamos exatamente na reta final. 12º, faltando daqui a pouquinho 13º, 14º, 15º e, finalmente, o derradeiro, que será o 16º livro. A todos os que aqui estão, repito a minha saudação de bem-vindo e cumprimentando-vos com a paz do Senhor, os que estão em casa nos acompanhando agora, através da live, da transmissão ao vivo, sejam bem-vindos. Os que assistirão no momento futuro também, Deus abençoe a todos. Me permita aqui usar 30 segundos para lembrar a muitos que têm nos abençoado assistindo às nossas aulas, a nossa transmissão, mas ainda não se inscreveram no canal. Sempre aponto para cá, que é onde fica o link aí para você clicar em se inscrever, dar o joinha para nos ajudar a continuar crescendo dentro do YouTube, alcançando mais e mais vidas em tantas partes do mundo, fazendo chegar até eles a boa e salutar palavra de Deus. Faça o seu comentário, comente aí também algo sobre a aula, compartilhe esse link, nos ajude a avançar. Desde já eu agradeço muitíssimo aos que assim têm feito. Vamos nos colocar sobre os pés e orar para efetivamente iniciarmos o livro 12 Profetas Maiores. Deixa eu colocar aqui, Profetas Maiores. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nesta noite, louvando e exaltando o Teu nome, também queremos a Ti agradecer por nos dar mais uma vez o tão grande privilégio de nos reunir na Tua casa, na Tua presença, para estudar e aprender mais da Tua santa palavra. Glorifique e exalte o Teu nome pela vida de cada aluno da Escola Teológica Shemar, por quem continuamente tenho orado. Te louvo pela vida dos que aqui estão presentes. Te louvo pelos alunos à distância de tantas partes do mundo. Que o Senhor continue animando a todos para que prossigam no projeto e no propósito pessoal de crescer no conhecimento da Tua santa palavra. Ó Deus, dá-nos hoje uma aula abençoadíssima no início deste novo módulo, onde estudaremos os Teus servos, os quais levantaste em tempos tão difíceis para verbalizar a Tua palavra, os profetas, chamados por nós profetas maiores, que possamos compreender e assimilar o máximo da revelação que a eles entregaste para transmitir ao Teu povo. Que a nossa mente, o nosso coração se expanda para guardar esta revelação tão preciosa. É a nossa oração a Ti dirigida, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando, irmão, ao término da aula, nós vamos falar sobre a nossa formatura, marcar a data. Eu já até divulguei que haverá formatura daqui a 2 meses, aproximadamente, da turma à distância, que tem nos acompanhado aí aproximadamente 2 anos, na cidade de Nova Orleans, ou como lá eles chamam, New Orleans. Então, dia 27 de julho, estaremos lá para realizar a formatura dos alunos que estudaram todo o curso básico à distância, mesmo lá nos Estados Unidos da América. E a formatura da turma presencial aqui está chegando também. E muitos alunos que fazem à distância, mas não tão distantes quanto os irmãos de Nova Orleans, descerão para estar conosco na formatura, que participarão. Eu uso o termo descerão porque são alunos aqui da região serrana, até mesmo já do estado de Minas Gerais, Humaitá, Imbiruçu, Mutum. Alguns alunos daquela região virão no dia da formatura e se somarão conosco neste grande dia de dar graças a Deus por vitória alcançada. Sem delongas, creio que os que aqui estão já estão com seu material em mãos. A partir deste momento, passamos a falar aí do livro que, dentro da divisão do cânon sagrado, nós o chamamos de Profetas Maiores, como aqui projetado está. Quem são
os profetas chamados de maiores. E daqui a pouco eu explico por que eles recebem a alcunha de maiores. Mas dentro desse compêndio dos profetas maiores, nós estudaremos 4 profetas e 5 livros. Os profetas são estes: o Isaías, o Jeremias, 5 livros, porque o Jeremias, além do livro que lhe leva o nome, tem também as suas lamentações, profeta Ezequiel, e o 4º profeta da lista dos maiores é o profeta Daniel. Então, nós vamos estudar esses aí. Na página 3 está esse sumário. Na página 4, por favor, vá comigo a ela, está aí o texto da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz-nos que porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quando se trata de profecia, nós estamos falando totalmente diferente do conteúdo estudado nos livros poéticos. Lembra que lá eu destaquei que os livros poéticos revelam a alma do poeta, os seus sentimentos, o seu contexto em que ele fez aquela poesia, aquela canção, aquela literatura sapiencial, estava totalmente embanhada em emoções, se era temor, se era alegria, se era medo, se era gratidão, se era desejo de vingança, que nós temos isso dentro dos Salmos, literatura poética, clamando por vingança, outros contando momentos marcantes da história, da trajetória de Deus com a nação de Israel. Então, dentro do contexto dos poéticos, nós temos os homens falando a Deus, os homens abrindo o seu coração e se dirigindo a Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, a minha alma te deseja, como a corça suspira pelas águas, minha alma tem sede de ti. Os homens falando a Deus. Dentro da literatura profética, nós temos objetivamente Deus falando aos homens. Então, nós vamos ter agora uma perspectiva totalmente diferenciada daquela que tivemos quando estudamos os livros poéticos. Ainda na página 4, o profeta do Antigo Testamento era a voz contemporânea de Deus, soando corajosamente, não somente para predizer os eventos futuros, ou futuros eventos, mas para corrigir os pecados e formar uma justa sociedade moral. Por cerca de 700 anos da história de Israel, aproximadamente, desde o tempo de Samuel até o fechamento do Antigo Testamento, os profetas serviram a Deus e suas próprias gerações. Suas vozes, então, foram frequentemente desprestigiadas. Isso era algo que acompanhava de perto os verdadeiros profetas, e ainda hoje não é diferente. O desprestígio do povo para com aqueles que trazem na boca uma palavra genuinamente proveniente de Deus. Eles não gozam da amizade do povo em geral. Eles sofrem perseguições, calúnias, tentativa de serem calados, de terem seus ministérios encerrados. Então, isso era uma característica muito clássica, vamos dizer assim, dos profetas. O desprestígio por parte daqueles a quem a eles ministravam. Contudo, seu legado de arrebatado compromisso com Deus e seus caminhos estão preservados para nós nas Escrituras Sagradas. Eu quero chamar a atenção, dentro desse parágrafo que acabo de ler, que no início dele eu destaquei aqui que os profetas eram vozes contemporâneas. Cada um foi a voz de Deus no seu tempo. Isaías, 700 a.C., Jeremias, de 600 a 580, 620 a 580, e outros, cada um ao seu tempo, foram os porta-vozes de Deus. Óbvio que as suas vozes ecoam ainda hoje.
2.600, 2.700 anos depois, nós ouvimos ainda o retumbante ecoar da voz desses profetas. Mas, efetivamente, eles foram a voz de Deus para os seus dias, o seu tempo. E, diferentemente do que muitos pensam, é algo que ficou até, de certa forma, um pouco banalizado, que acabou por descredibilizar o ministério do profeta na antiga aliança e um pouco também já na nova aliança, na dispensação da graça. Claro que não o ministério profético como aqueles da antiga aliança, e sim o dom de profecia, que nós sabemos, dentro da divisão, a separação dos dons que Deus concede a cada um. Mas tem um ponto que, infelizmente, trouxe um prejuízo, que é pensar, ou, deixa eu melhor colocar aqui as palavras, rotular os profetas como meramente pessoas que predizem eventos futuros. Quando se fala em profeta, até na mídia secular, até no mundo lá fora, ou em literaturas extra-bíblicas, não estou falando apenas dentro do universo cristão, não, estou falando na sociedade de forma geral. Quando você usa a expressão profeta, automaticamente se associa a alguém que tem uma capacidade extraordinária, sobrenatural, para antecipar eventos futuros, predizer eventos futuros. E eu disse que isso é prejudicial, porque esta é não a única e exclusiva missão do profeta. Esta é uma faceta do ministério profético. Esta é uma partícula do ministério profético. No Antigo Testamento, então, os profetas como Isaías, Jeremias, o ministério preditivo não era o carro-chefe do seu ministério, predizer eventos futuros. Mas o que era a marca distintiva dos profetas era condenar pecados presentes. Eu gostaria que você entendesse muito bem isso aí. O que caracterizava um genuíno profeta não necessariamente era a predição de eventos futuros, mas a coragem e a ousadia de condenar pecados presentes. E a gente volta a dizer, às vezes a gente rotula o profeta de alguém que prediz evento futuro. O camarada falou o CPF do outro, meu Deus, profetão esse aí, adivinhador de CPF. A gente fala que é o ápice do ministério profético. Citar aí, o CPF tem o quê? 11 números, falar 11 números. 8, 3, 2, 5. Quem é que está aqui com esse número aí? Meu Deus, que homem de Deus extraordinário. A adivinhação, ou mesmo falar de eventos futuros. Não estou dizendo que o profeta não tenha esta faceta ministerial. Eu disse que ela é uma faceta, não a principal. E eu vou, assim, ser bem prático, eu vou dar um exemplo. Quantos dos que aqui estão concordam que João Batista, o precursor do caminho de Jesus, ele era profeta? Levanta a mão aí, quantos concordam? E quais foram as predições futuras que ele fez? A marca distintiva do seu ministério profético foi condenar pecados presentes. E detalhe, chamo mais a atenção, os pecados que ele apontou e condenou não eram pecados ocultos, eram notórios a todos. Exemplo, o pecado de Herodes, que havia deixado a sua esposa para se casar agora com a cunhada, a mulher do seu irmão. Todo mundo sabia, mas ninguém tinha coragem de falar. O verdadeiro profeta foi lá e confrontou esse pecado que era notório, mas ninguém tinha coragem de dizer. E aí alguém pode dizer, isso não é profeta, isso aí todo mundo sabe. Não é a questão de saber ou deixar de saber. A questão é a coragem e a autoridade de falar e confrontar. Então, profetas eram homens que faziam exatamente isso, confrontavam. E aí, quando nós temos esta premissa do ministério profético, nós vamos entender que os profetas, via de regra, há as exceções, mas via de regra, os seus ministérios existiram porque o povo vivia pecando contra Deus, o povo vivia se rebelando contra Deus,
o povo vivia abandonando a vontade de Deus. E uma vez que o povo continuamente escolhia o caminho do erro, Deus levantava profeta para condenar aquelas práticas pecaminosas e chamar o povo de volta para o caminho do Senhor. De maneira que, quando o povo está bem, está no caminho certo, cumprindo a lei de Deus, observando, andando direito, pouca necessidade havia de levantar-se profeta. Ocasionalmente para só ratificar. Continuem, estou me agradando de vós, prossigam. Enfim, aquela coisa mesmo só para continuar animando, manter o povo focado. Mas era muito raro a gente ver profetas se levantando para manter assim o povo com palavras de ânimo. A maioria das vezes era para dizer, olha, sai do caminho do erro, sai do caminho da idolatria, sai do caminho da prostituição, sai do caminho do pecado, volta para o Senhor. Então, Deus, através da sua revelação, Pentateuco, a Torá, ele mostrou o caminho que o povo deveria andar. À medida que o povo está andando naquele caminho, ok, não há muita necessidade de chamar a atenção. Começou a se desviar, Deus levanta o caminho é aqui, ó, volta, sai dessa rota alternativa, essa rota alternativa não leva aonde Deus quer te levar, não, volta para cá, retorna, mais ou menos assim. Então, quando Deus precisava falar muito, era porque o povo estava pecando muito. Quando Deus precisava falar pouco, era porque, via de regra, irmão, claro, com as exceções, mas o povo estava pecando pouco. E isso se aplica dentro do contexto neotestamentário também. Igrejas boas recebiam cartas bem objetivas e diretas. Filipenses, uma igreja maravilhosa, uma epístola de 4 capítulos. Se alegra, permaneça. Você vai ver uma criticazinha pontual lá de 2 mulheres que não estavam concordando, Evódia e Sinti, que estão um pontinho. Agora, igrejas complicadíssimas como Coríntios, primeira epístola, com um monte de capítulos, segunda epístola, ainda tem uma terceira que sumiu, hein? Ainda tem uma terceira que não está registrada no cânon, mas foi escrita também. A gente percebe lá, quando Paulo escreve uma, ele fala de uma outra que escreveu, mas nós não temos o conhecimento dela. Então, quando era ruim, tinha que falar muito. Quando era bom, tinha que falar pouco. Então, para a gente fechar esse ponto, aí me responda, Deus anda falando muito ou pouco com você? Você está indo bem ou está toda hora sendo corrigido? Que pelo menos esteja ouvindo a correção de Deus, se for o caso, e se adequando à vontade do Senhor. Então, aqui está o significado de profeta, a sua etimologia do hebraico, nabi, aqui, ó, daqui para cá, nabi, também é pronunciado assim, nabi. O que é um nabi? Um nabi é um porta-voz, um nabi é um orador, alguém que fala em nome de outro, e aí também a expressão profeta, que significa alguém que fala em nome de outro. Logo, o profeta não tem nada a ver com a profecia. Ele é um porta-voz. Ele é o carteiro. O carteiro vai lá na sua casa e te entrega a conta, você quer bater no carteiro. Que culpa o carteiro tem? Eu vim aqui trazer, tem essa dívida, você sai daqui agora. Qual a culpa dele? O problema é lá com quem ele é só um intermediário, foi lá entregar. Esse aqui é o profeta. Mas o povo achava mais prático fazer o quê? Vamos matar o profeta. Mas não resolve, o problema não é com o profeta. O profeta é o entregador da mensagem. Ele não é o originador da mensagem. A mensagem não é dele, não parte dele. Ele precisa ter amor, sobretudo, a Deus, compromisso, zelo, responsabilidade no exercício do seu ministério, ser ético, e deve amar o povo, até mesmo o povo a quem ele corrige. Ele precisa amar, porque no final das contas o desejo dele é que o povo ouça a sua palavra, se arrependa e volte para Deus. A exceção, igual a gente tem o Jonas, que prega a mensagem, todo mundo se arrepende e fica achando, não era para ter se convertido? É um caso atípico, o Jonas não queria que a mensagem dele tivesse êxito. Mas, via de regra, os profetas queriam que o povo ouvisse a mensagem e se convertesse. Então,
ele é um porta-voz, ele é um orador, alguém que tem uma mensagem da parte de outro. No caso aqui, Deus. Primeira coisa que precisamos saber sobre os profetas é que o ministério deles concentra-se tanto no presente, principalmente, confrontar pecados presentes, como no futuro. Como assim? Se o profeta está condenando pecados presentes, ele está apresentando o caminho correto e está mostrando, você está vivendo errado. O certo é esse. Olha aqui o que você está fazendo. Olha aqui qual é a vontade revelada de Deus. Olha aqui a sua vida. E ele vai falar do futuro. Se você se converter, sair daqui do erro e vir aqui para o acerto, as promessas que Deus fez lá atrás se cumprirão na sua vida. Você vai chegar nesse destino. Se você insistir no erro, olha o futuro que te espera. Aí ele vai apontar também eventos futuros, tanto para quem mantém-se no caminho do erro, quanto para aqueles que se arrependem, se voltam para o Senhor e resolvem caminhar numa estrada correta, né? Ou seja, de acordo com a revelação divina. Logo, temos que os verdadeiros profetas genuínos são como bons médicos. Diagnosticam o caso, receitam o tratamento e fazem o quê? Avisam o paciente do que acontecerá se a prescrição foi ignorada. O seu problema é esse aqui. A gente fez um exame, analisou, o seu problema é esse. Está perdido? Não está perdido. Tem jeito? Tem jeito. Você vai tomar esse novo caminho aqui. Você vai tomar essa nova atitude. É esse o remédio. E se eu não quiser? A decisão é sua. Se você não quiser, porque eu não posso te obrigar, o futuro que te espera é esse aqui. É o juízo divino, é a ira de Deus, é esse daqui. Eu não gostei da... Qual é a culpa do médico? Não gostei do seu diagnóstico. O que eu faço, então? Escrevo outro diagnóstico, vai mudar a sua história? Se eu rasgar aquele papel com diagnóstico, escrever outro... Agora sim, agora eu estou bem. Porque mudou a escrita do diagnóstico? Não, óbvio que não. Então tem que haver esse compromisso com a verdade. O compromisso com a verdade do profeta revela, como disse, o amor dele para com o povo. Porque se ele omite a verdade do povo, na verdade ele faz com que o povo continue no erro e, consequentemente, sofra toda a sentença, toda a punição, exatamente de continuar no erro. O fato dele amar o povo o coloca numa posição dificílima, em que o povo não compreenda, em alguns casos o odeie, o critique, o persiga, mas ele se coloca nessa posição para que o povo possa voltar para Deus, se arrepender e chegar no caminho correto. No final das contas, é ele que fica ali na situação delicada. E aí Deus dizia isso sempre para os profetas. Ezequiel, sim, Senhor, profetiza. Para quem? Para esse bando de rebelde. E já dizia assim mesmo, a casa rebelde. E aí, Senhor? E aí que você vai falar, eles não vão te ouvir. Mas se você falar, a responsabilidade já não é mais sua. Se você não falar, eu vou cobrar de você. Mas já fique sabendo que ninguém vai te ouvir, não. Mas vai lá e fala. É mais ou menos o profeta fazer. Mas é isso mesmo. Se você não falar, eu vou cobrar de você. E se eu falar? Ninguém vai se arrepender, não. Mas fala assim mesmo. Porque aí pelo menos o sangue está na mão de cada um e você fez a sua parte. É assim que Deus faz com o profeta. Você vai pregar lá, e aí? E aí que não vai dar nada. Mas fala assim mesmo. Porque pelo menos você tira o sangue da sua mão e naquele dia do juízo, lá, aqueles que continuarem, eu vou poder trazer a memória deles o dia que eu mandei você pregar. Porque eles vão lá querer justificar, mas eu não sabia. E aquele dia que eu mandei o profeta lá falar, você ignorou, criticou, foi para o zap, ficar conversa fiada dele, pregou ou não pregou? Pregou, então pronto, então não tem justificativa. Você percebe que na hora você não viu nada, mas fica nos anais eternos. Fica registrado nos anais eternos. Então, você tem que se preocupar a ser fiel ao eterno. E eu preciso fechar esse parênteses aqui, senão... Vamos lá. Recomendação bíblica é esta aqui, ó. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Não pensa só em prosperidade financeira, não. Pode ocorrer também. Pode. Por que não pode? Pode. Mas, sobretudo, a
prosperidade espiritual. Se você ignorar a mensagem do verdadeiro profeta, acredite no Senhor e nos seus profetas, do Senhor. Você vai ter uma jornada próspera, bem-aventurada, com Deus comprometido a te ajudar, a te livrar, etc. Se você for de acordo com a mensagem que Ele te entregar por meio dos profetas. Vamos lá. Finalzinho da página 4. Responder a pergunta, que apenas para que conste, quem eram os profetas? Quem eram os profetas? Profetas eram homens e mulheres retiradas de diversas camadas da sociedade, a quem foi dada a palavra especial de Deus para anunciar as suas próprias gerações, cada um no seu tempo. Diferente dos sacerdotes e reis, seu ofício não era hereditário. Já comento aqui, o sacerdote era obrigatoriamente filho de sacerdote, neto de sacerdote, bisneto de sacerdote, tataraneto de sacerdote. Os reis, via de regra, com exceção lá no norte, que havia mudanças de dinastia por causa de rebeliões, mas o sul, a dinastia davídica, então tinha que ser filho de rei, neto de rei, bisneto de rei, tataraneto de rei, tinha que ter o sangue real, no sul principalmente Judá, da casa de Davi. Profeta. Não, às vezes Deus pegava um profeta com sangue real, como era o caso do Isaías, que a gente vai falar, pegava um profeta que tinha sangue sacerdotal, como era Jeremias, como era Ezequiel, pega um profeta que tinha mão calejada de mexer com arado, como era o caso de Eliseu, que estava lá arando a terra, pega lá catador de sicômoro e boieiro, como era o Amós, que quando foi criticado, mas quem é você para ser profeta? O negócio é o seguinte, eu não era profeta e nem sou filho de profeta. Estava quietinho no meu canto lá catando sicômoro e cuidando de boi. Mas o Senhor me chamou e disse, vai e fala ao meu povo. Então, eu só estou aqui porque Deus chamou. Eu não mandei currículo para Deus, não fiquei pedindo, não orei para isso. Tem que ser doido para orar para ser profeta, tem que ser doido. Irmão, é um negócio... Fechar o parênteses de novo, não quero desanimar ninguém, não. Vamos lá. Enquanto muitos foram chamados para ministrar como profetas pela vida, outros serviram pouco tempo. Cumpriram sua comissão específica e então voltaram a viver uma vida comum. Cada um, entretanto, foi conduzido pela convicção de que havia sido comissionado por Deus para proclamar uma mensagem que era, de certo modo, a palavra do Senhor. O exemplo está aí, o Amós 7,16, que eu acabei de citar aqui o contexto. Os profetas são frequentemente divididos entre profetas escritores, cujas mensagens estão preservadas nos livros do Antigo Testamento, e profetas oradores, cujo ministério é descrito, mas não fizeram nenhuma contribuição direta ao cânon das Escrituras. Essa divisão aqui também é importante. Deixe-me explicá-la. Já não estamos falando da divisão de profeta maior e menor, mas dentro do compêndio de profetas, nós temos um grupo chamado de profetas escritores e profetas oradores. Quem eram os profetas escritores? Aqueles cujos as suas mensagens proféticas foram por eles mesmos ou por amanuenses que trabalhavam diretamente com eles, registradas. Via de regra, tendo livros com o seu próprio nome. Isaías, temos o livro do profeta Isaías, contendo os registros proféticos de Isaías. Jeremias, temos o livro profético de Jeremias, contendo os registros das mensagens proféticas de Jeremias. Elias era profeta? Sim ou não? Tem na Bíblia o livro de Elias, o livro de Eliseu, o livro de Micaías, o livro de Anani, e tantos outros profetas, Natã, profeta que confrontou Davi, e tantos outros profetas. Eles verbalizaram também a mensagem de Deus, por isso orador, de falar, de verbalizar. Mas eles não tiveram a responsabilidade do registro escriturístico de um livro que levasse o seu próprio nome. Está lá registradas as suas mensagens proféticas, por um cronista, ou dentro lá dos livros dos reis da história, dentro dos livros históricos, alguém que estava escrevendo a história e fez o registro da sua mensagem profética, mas eles mesmos não eram escritores de suas mensagens. Então, profetas escritores têm livros com o seu nome, oradores
têm as suas mensagens registradas, mas eles mesmos não foram esses responsáveis direto pelo registro. A importância de um profeta na história não pode, entretanto, ser medida por essas categorias. Elias e Eliseu são profetas oradores. Contudo, esses dois, com sucesso, resistiram aos vigorosos esforços de Acabe e Jezabel, na tentativa deles, lá nefasta, de substituir Jeová por Baal como a deidade, a divindade oficial em Israel. Então, Deus levantou Elias, Deus levantou Eliseu para combater, ousada e corajosamente, esta tentativa perniciosa de Jezabel, de Acabe, de tirar o altar de Deus e institucionalizar o culto a Baal. Mas não eram profetas escritores. A obra, ou as obras dos profetas escritores, são divididas em duas categorias. A primeira delas é essa que começamos a estudar, os profetas maiores, e a gente já responde por que leva este nome, por que eles são chamados profetas maiores. Não tem a ver com estatura física, tem 1,90 m, e os menores 1,55 m, tem nada a ver. Os maiores, cujas obras são especialmente longas, trazendo grandes contribuições para a formação do cânon. A outra categoria, chamada de profetas menores, os trabalhos deles eram menores. Os escritos dos profetas maiores que estudaremos, já mostramos aí, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, nós temos o exemplo, o Isaías, 66 capítulos, um conteúdo grande, maior do que muitos outros, por isso ele está dentro da categoria de maiores. Os Jeremias, 52 capítulos, o Ezequiel, 48 capítulos. Além da quantidade de capítulos, ou seja, de mensagens proféticas que estão ali dentro dos capítulos, temos também o tempo de exercício profético. Uma comparação. O Jeremias, ele profetizou por aproximadamente 40 anos, desde a sua primeira profecia até o registro que temos da sua última profecia. O intervalo da primeira para a última é um intervalo de aproximadamente 40 anos. Imagina, 40 anos como profeta. E o Ageu? 4 meses. O intervalo da primeira mensagem e da última mensagem é um intervalo de 4 meses. Por isso ele está dentro do compêndio aí dos menores. Além de ter um livro de só 2 capítulos, 4 profecias que estão ali em Ageu, e o intervalo de 4 meses. Por isso são chamados de menores. Os maiores, pelo tempo de exercício ministerial e também pela quantidade ou volume de contribuição para o cânon das Escrituras. O estudo dos livros proféticos tem grande valor, pois neles redescobrimos os princípios que Deus requer de seu povo, de todas as idades, em todas as épocas, a fim de sobreviverem espiritualmente. E é neles também que encontramos constantes demonstrações para edificar a nossa fé de que Deus está no comando da história. Portanto, comecemos este tão importante estudo. Vamos aí, sem perda de tempo, ao primeiro dos profetas maiores, Isaías. Já deixa aí na página 7. Deixa eu mostrar aqui já o nome dele, no hebraico aqui, Ishá, aqui é o Shin, Shá, Yahu. Ishá, Yahu é o nome dele, transliterado para a nossa língua aí, Isaías. Você vê que a gente pega o Ishá, de Yeshua, Jesus, Yahu, o Iod, o Re, o Vav, aqui, Iod, Re, o Vav, né? Já transliterado o Y, o H, o W, é a contração do nome de Deus, que nós, apertei errado aqui, que nós, a nossa Bíblia aparece Senhor. Então, Jeová, ou na nossa Bíblia, o Senhor, é o Yeshua, salvação, Salvador. Isaías, Ishá e Yahu, o Senhor é a salvação. Esse é o significado do nome.
Está aí, na página 7. O primeiro versículo deste livro coloca Isaías, o filho de Amós, como seu autor. O nome Isaías significa o Senhor é salvação. A visão e a profecia são reivindicadas 4 vezes por Isaías. Seu nome é mencionado mais 12 vezes no livro. Seu nome também aparece 12 vezes no segundo livro dos Reis e 4 vezes no segundo livro das Crônicas. Sem falar no Novo Testamento, várias menções a Isaías. O livro de Isaías é citado diretamente no Novo Testamento 21 vezes. Então, perceba aí a envergadura moral e ministerial de Isaías, né? Dentro não só do seu próprio livro, Reis, Crônicas, no Novo Testamento várias vezes. Alguns eruditos que têm dificuldade com predições proféticas detalhadas de acontecimentos futuros têm negado a Isaías a autoria dos capítulos 40 a 66, que eles denominam essa seção de 2 Isaías. A explicação aqui, do capítulo 40 ao 66, as profecias que Isaías ali registra, elas são tão precisas, elas são os detalhes que ele dá profeticamente, quando do cumprimento se percebeu ser tão precisa, que alguns estudiosos, aqueles que têm dificuldade até em reconhecer a ação sobrenatural de Deus, têm dificuldade em acreditar que Isaías tivesse escrito exatamente aquilo que registrado lá está. Por exemplo, irmãos, é porque nós hoje estamos vivendo já muitos séculos depois de Cristo, já 2 milênios, mas, se você, sabendo da história da crucificação de Jesus, como nós temos os relatos nos livros do Evangelho, mas se você lesse lá o Isaías 52 e 53, sem ter conhecimento de que é um profeta, 700 anos antes, etc., se você não tivesse essa noção prévia que hoje nós temos, você imaginaria que quem escreveu aquilo ali era alguém que viu lá em loco, que estava lá e fez o registro daquilo que ele viu, quando, na verdade, ele estava prevendo ou profetizando algo que ocorreria quase 700 anos depois. Quando se trata de outros episódios do ministério de Jesus, a mesma coisa acontece. Em relação ao milênio, que ainda está por vir, não sabemos quando, pode iniciar daqui a 7 anos, né? Se Jesus leva a igreja hoje, começa a grande tribulação, 7 anos, e depois o milênio, pode começar daqui a 7 anos, ou daqui a 17, 27, 70, não sei, eu acredito que o mais rápido, ao que tudo indica, mas não sabemos. O fato é que Isaías já deu detalhes do que ocorrerá dentro do milênio. E aí alguns estudiosos, eruditos, têm dificuldade com essas predições futuras, e acharam, ou insinuaram, que essa segunda parte de Isaías, do 40 ao 66, tivesse sido escrito depois, por outra pessoa, ou por outro escritor qualquer, quando, na verdade, não aconteceu isso. Isaías foi o escritor de todo o conteúdo. O sobrenatural de Deus está, de fato, presente ali. Deus entregou a ele a revelação do que estava acontecendo, bem como do que haveria de acontecer. Assim como fez com Moisés, que revelou eventos sobre o Gênesis, a criação, a formação do homem, a origem do pecado, o dilúvio, etc. Sem Moisés sequer ainda existir, Deus revelou a ele. Então não foi diferente com Isaías. Nós acreditamos e não temos nenhuma dificuldade com isso. Um dos pontos que mais polêmica causa é Isaías ter profetizado o cativeiro babilônico. Até aí não tem muita coisa, não. Muitos outros profetas profetizaram. O cativeiro aconteceu uns 80 anos depois de Isaías ter profetizado, mas o detalhe é que Isaías falou que o cativeiro chegaria ao fim e que Deus levantaria um homem por nome de Ciro, que assinaria o retorno do povo do cativeiro para Jerusalém. Então, ele profetizou o cativeiro, que seria 80 anos depois, o retorno, você coloca aí mais 70, 100, nós já temos aí então 140, perdendo as contas aqui, 150 anos depois. E ele deu o nome da pessoa que ia assinar o decreto.
E aí alguns, não, foi alguém que viveu depois de Ciro que acrescentou isso. Não, não foi alguém que veio depois. Foi Deus mesmo. Tanto é verdade que o próprio Daniel, que serviu dentro da corte de Babilônia e também serviu na corte dos medos e dos persas, foi ele que deu a Ciro a conhecer a profecia em que o nome dele estava lá. E aí, com isso, ele sentiu-se mais atemorizado, entendendo que há um Deus no céu que rege sobre tudo, e de maneira mais ainda motivada a assinar o decreto autorizando o retorno do povo. Então, Isaías é o escritor de todo o livro, de todos os 66 capítulos. Já dei essa explicação aqui. Vamos aí, na página 8, falar da sua época. Durante a segunda metade do século 8, Judá parecia estar seguindo o exemplo de apostasia deixado pelas 10 tribos do Reino do Norte, que foram capturadas pela Assíria em 722 a.C. Numa decisão insensata, o rei Acais pediu proteção à Assíria, apesar da advertência de Isaías de que em breve Israel cairia na mão dos assírios. Ezequias, filho de Acais e temente, homem temente a Deus, instituiu reformas espirituais, mas buscou ajuda no Egito para questões de segurança nacional. O Egito foi derrotado pelos exércitos de Senaqueribe, que era o rei da Síria, e somente por intervenção divina Judá escapou de um destino semelhante. Durante o reinado de Manassés, as práticas idólatras foram instituídas ou reinstituídas, e Isaías advertiu para a inevitabilidade do cativeiro na Babilônia. Também garantiu que o povo seria preservado e que a nação seria restaurada. Então, olha, Isaías, eu vou até colocar esse slide aqui para a gente entender como mesmo ele fazia parte desse grupo aqui dos profetas maiores. Ele foi chamado para o ministério, ele mesmo registra lá, no ano da morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele estava já dando os primeiros passos, mas ali foi a autenticação, né, do seu ministério, de uma forma mais gloriosa, mais poderosa. Ele estava iniciando. E, segundo a tradição, havia um parentesco próximo entre Isaías e Uzias. Eles eram primos, de maneira que temos aqui em Isaías uma pessoa que tinha sangue real, tinha proximidade com a família real. Mas na morte de Uzias, que se deu aqui aproximadamente, ele continuou profetizando no ministério do filho de Uzias, que foi Jotão. Ele continuou profetizando no ministério, eu digo, durante o reinado de Acais. Passou Acais, veio o filho de Acais, Ezequias, lá estava o Isaías. Finalmente veio o filho do Ezequias, o Manassés, e lá estava o Isaías. Ele morre quando Manassés tinha aproximadamente 15 anos de idade. Manassés começa a reinar com 12, e uns 3 anos depois, o Manassés foi o responsável pela execução do profeta. A tradição diz que Manassés, o sucessor de Ezequias, matou Isaías ordenando que o profeta fosse cerrado ao meio. Nós temos lá no livro, na epístola do autor desconhecido aos Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé, falando de homens que venceram a espada, o fogo, os leões, e diz de homens que foram mortos cerrados pelo meio. Ao que tudo indica, a menção era a Isaías, que morreu dessa forma por ordem do rei Manassés. Pegou uma árvore bem grossa, tirou ali o seu miolo, deixou ela oca, colocou o profeta dentro e depois ordenou que ele fosse cerrado pelo... Está vendo aí? Você quer ser profeta? Aí, que maravilha. Essa informação não está registrada nas Escrituras, mas a tradição dá conta de que esse foi o fim de Isaías. E vale mencionar aqui um outro detalhe. Vocês lembram que quando Ezequias reinava, Deus usou o Isaías para profetizar
o fim da vida de Ezequias. E Isaías foi lá, assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Isaías deu as costas, falei o que Deus mandou, acabou, foi embora. No que ele está indo embora, está saindo do palácio, está lá no pátio, o Ezequias está com a cara na parede, chorando, orando, se humilhando, pedindo misericórdia. Aí está lá no pátio, Isaías, pois não, senhor, volta lá. Diz a ele que eu acabei de ver as lágrimas, ouvi a oração, e eu vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida. Isaías volta e anuncia a Ezequias, olha, Deus ouviu sua oração, as suas lágrimas, e manda dizer que ele vai te dar aí mais 15 anos de vida. O detalhe, quando Ezequias morre, quem assume o reino no seu lugar era o seu filho Manassés, que, como disse, tinha apenas 12 anos de idade. Logo, Manassés nasceu aí nessa repescagem, né? Nesse repescagem, na prorrogação que chama, né? Na prorrogação que Deus deu a Isaías. Vou te dar mais 15 anos. E quando Isaías disse a Ezequias, vou te dar mais 15 anos. O Senhor mandou dizer. E o Manassés tinha 12, então ele nasceu nesse período. E foi exatamente o Manassés que mandou matar o Isaías. Logo, se o Ezequias tivesse morrido lá, não tivesse a prorrogação, não existiria Manassés. É o si, né? Si. Mas isso é fato. Manassés foi o responsável pela ordenação da morte de Isaías. O tema de Isaías, página 9. De todas as escrituras proféticas, o livro de Isaías é a mais formosa e sublime. Em nenhum dos outros livros obtemos uma visão tão gloriosa do Messias e de seu reino. Por causa da ênfase dada à graça de Deus e à sua obra redentora com relação a Israel e às nações, o livro de Isaías tem sido chamado, aspas aí, claro, é só uma forma assim comparativa de dizer, o quinto evangelho. Porque nos 4 livros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos informações sobre Jesus, nascimento, morte, ministério. Tirar desses 4 livros, qual é o livro que traz mais informação de Jesus? O quinto seria o Isaías, embora 700 anos antes. Mas detalhes do nascimento, uma virgem conceberá, dará à luz, quem disse isso? Isaías. E tantos outros detalhes da morte de Jesus, e capítulos inteiros dedicados ao reino milenial de Cristo. Logo, Isaías, por essa razão, é chamado de o quinto evangelho, e Isaías aí chamado de o evangelista do Antigo Testamento. A mensagem que ele traz é uma mensagem do evangelho, fala sobre Jesus, sobre sua obra. As 2 divisões principais do livro ajudar-nos-ão a encontrar o seu tema. A chave da primeira divisão, que vai do capítulo 1 ao capítulo 39, e dentro dessa seção, o que nós mais encontramos são mensagens de denúncia, condenação de pecados, confrontação a erros. Ao ler esta seção, sentimos os estrondos da ira divina contra a apóstata Israel e contra as nações idólatras que rodeiam. Nestes capítulos são profetizados cativeiro de Babilônia, tribulações, julgamentos nos últimos dias. Então, a base é essa. A segunda seção do livro, que vai, então, do capítulo 40 até o final 66, a palavra-chave aí é consolação, esperança, recomeço, restauração. Esta seção contém profecias de regresso de Judá do cativeiro babilônico, de sua restauração e reunião na Palestina nos últimos dias. Baseando-nos nessas 2 divisões, podemos resumir o tema de Isaías da seguinte maneira: a ira de Deus resultando na condenação e tribulação de Israel, e a segunda parte, a graça de Deus resultando na sua salvação e exaltação. Aí nós vamos passar para o conteúdo do livro, mas eu quero chamar ainda a sua atenção para um detalhe. Não sei se você observou,
há uma comparação muito linda e precisa que se faz em relação ao livro de Isaías e à própria Bíblia em si. Se não, vejamos de que comparação estou falando. Quantos livros possui a Bíblia? Quantos capítulos possui Isaías? Quantos livros compõem o Antigo Testamento? A primeira divisão de Isaías vai do capítulo 1 até o... Pois bem, logo, o Novo Testamento tem 27 livros, que são os 27 capítulos que restam, né, de Isaías para completar os 66. O Antigo Testamento traz uma mensagem de condenação para Israel, condenação dos seus pecados, da idolatria, e, né, a segunda sessão de Isaías, uma mensagem de esperança, de restauração. A Bíblia traz esta mensagem também no Novo Testamento. O Antigo Testamento, condenação, primeira sessão de Isaías, condenação. O Novo Testamento, graça, restauração, renovação. Capítulo 40 ao 66 de Isaías, também uma mensagem de esperança, consolação, restauração. Então, tem essa comparação, de maneira que chamam Isaías de uma mini-bíblia. Ele tem essa proximidade com a Bíblia. Nós vamos fazer o seguinte agora, no nosso estudo dos profetas. A primeira sessão está dividida aqui, como nas nossas revistas da escola dominical, a gente costuma ter as divisões, com subdivisões, etc. A gente vai fazer aqui essa leitura de conteúdo e vamos trazer alguns comentários pontuais dentro dessas sessões. Então, a primeira sessão, ou melhor, dentro desse grupo de capítulos, a primeira sessão, contendo a maior parte, repreensões pelo pecado de Israel, vai do capítulo 1 ao 39, e ainda dentro dela temos uma subseção, do 36 ao 39, onde há o hiato histórico, trazendo ali a questão da invasão da Síria, o livramento que Deus deu a Ezequias, a sua doença, a sua libertação, o seu livramento de morte, mais 15 anos, etc. E a segunda sessão está aí, a parte consolatória. Pois bem, dentro da primeira sessão, nós temos marcado aí, letra A, B, C, D e E. Essas 5 letras estão dentro da primeira sessão. Letra A, profecias referentes a Judá e Jerusalém, do capítulo 1 ao 12. Letra B, profecias de juízo sobre as nações. Agora a espada de Deus está apontada para o lado de fora, antes era só para o lado de dentro. Daqui a pouco se estende para o lado de fora, do 13 ao 23. Ainda continuando essa mesma linha profética, a letra C, profecias de juízo mundiais, terminando na redenção de Israel, 24 ao 27. 28 ao 35, profecias de juízo, e sempre ali uma mensagem de misericórdia, havendo arrependimento, humilhação, retorno. E esse ato histórico, aí, letra E, da invasão e libertação de Judá. Então, aqui está a subdivisão da primeira grande divisão, que é a sessão condenatória. Letra A, nós temos aí, então, profecias referentes a Judá e Jerusalém. Eu vou ler aqui essa parte, né, alguns pontos específicos, e trago aí um comentário. Isaías começa a sua profecia com uma vigorosa denúncia dos pecados de Judá e Jerusalém. O primeiro capítulo contém os temas principais do livro inteiro. O primeiro capítulo descreve a completa apostasia de Israel, uma apostasia tão grande que, se não fosse o fato de Jeová, em sua graça, ter conservado um remanescente, a nação teria sido exterminada como foram Sodoma e Gomorra. Israel apóstata tem ainda a forma de piedade, mas é simplesmente uma formalidade vã que aborrece a Jeová. Logo segue uma promessa de perdão e de restauração através do juízo. Os capítulos 2 ao 4 contêm 3 descrições de Sião, sua exaltação nos últimos dias, depois de ser introduzido o reino milenial, sua condição atual de impiedade, orgulho e idolatria, sua purificação pelo fogo do juízo nos últimos dias.
Isaías continua sua denúncia dos pecados de Judá e Israel no capítulo 5. E aí nós temos aqui a parábola da vinha, os ais, etc. Aí embaixo, capítulo 6, contém o relato da chamada de Isaías ao ministério. O mais famoso, talvez, capítulo de todo o livro de Isaías. Nele nós temos a visão da glória de Deus, temos, segundo lugar, aí na página 12, o efeito da visão, a consciência do profeta acerca de seu estado pecaminoso. Em terceiro, nós temos a sua purificação e chamada. E aí, depois dessa parte, segue aí a mensagem da cegueira judicial de Israel por causa da sua rejeição voluntária da luz, e o brado de Isaías, que na verdade é o brado de Deus, que está chamando o povo ao arrependimento, sempre perguntando: até quando? Até quando? Até quando? E aí embaixo nós temos um resumo breve aí dos capítulos 7, 8, 9, até o 12. Pois bem, vamos lá. Deixa eu trazer aqui já o meu primeiro, minha primeira consideração dentro dessa primeira sessão aqui, do capítulo 1 ao 12, as profecias voltadas para o sul, Judá, especialmente para a sua capital, a cidade de Jerusalém. Então, meu primeiro comentário aqui, minha primeira ponderação, é o início do livro, capítulo 1. Opa, passei direto aqui. Versículo 1 ao 6. Tá, eu coloquei aqui os slides, vai estar na sua Bíblia também. Capítulo 1, versículo 1 ao 6. Temos aqui, Isaías vem se apresentando. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de, aí o ministério dele, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, e ele não menciona aí o Manassés, que foi o responsável pela sua morte, mas ele também profetizou num período curto ali do reinado de Manassés, reis de Judá. Se apresentou. Quem vai falar agora é Isaías, filho de Amós, aquilo que Deus me fez saber, eu ouvi e vi nos dias do rei tal, rei tal, rei tal, rei tal, rei tal. Pois bem, aí ele vai chamar a atenção dos ouvintes, daqueles que ele quer que ouçam, preste atenção na sua mensagem. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra. Mas por que o céu e terra? Porque quem vai falar agora é o Senhor, não é o Isaías. O que ele está dizendo? Estou chamando a atenção do céu e da terra, que a partir de agora já não é comigo. Eu só estou dando voz. Mas a palavra, a mensagem, não é minha. Diz o Senhor. O que o Senhor tem a dizer e quer que céus e terra prestem bem atenção? Criei filhos e exalcei-os, exaltei, honrei, dei dignidade, mas eles prevaricaram contra mim. Pecado de prevaricação. Prevaricar significa saber o certo e optar por fazer o errado. Deixar de fazer o que se sabe que deveria ser feito. Isto é prevaricar. Deus está apontando, iniciando Isaías apontando esse pecado. Eu criei filhos, é Israel, que ele escolheu, elegeu em Abraão, Isaque, Jacó, honrou, exaltou, e agora eles simplesmente se recusam a fazer a vontade de Deus, se recusam a obedecer à lei de Deus, não porque não conhecem, mas escolheram, optaram por não praticar a palavra de Deus, prevaricação. E aí Deus continua, olha que comparação faz o Senhor. O boi, um animal, conhece o seu possuidor. O jumento conhece a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Que comparação, hein? O boi conhece, o jumento também, mas o meu povo. Ai da nação pecadora,
do povo carregado da iniquidade da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que serias ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça, olha o diagnóstico aqui, Deus agora como um médico, passando o povo, né? A gente vai falar depois, mas já antecipo, como que numa ressonância magnética. Não é um simples raio-x, é um exame mais minucioso. E aí Deus vai olhar da cabeça, diz que toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nada bom. Tem doença, enfermidade, pecado, da unha ao fio de cabelo. Deus constatou ao passar ali o pente fino. Tem pecado, 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 pecado. Está difícil achar onde não tem. Mais ou menos assim, Deus fazendo o diagnóstico do seu povo. Chama a sua atenção. Deus não está falando do Egito, Deus não está falando da Filístia, Deus não está falando da Babilônia, Deus não está falando de medos e persas, Deus está falando do seu povo. O seu povo. Aí, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Vamos entender a linguagem profética? Deixa eu pedir a alguém que tem aí um controle do ar para desligar um desses para mim. Por favor, um dos dois, eu estou aqui atacado por dois, aí sei até quando vou prevalecer, então peço aí ajuda. Vamos lá. Este capítulo, o capítulo 1, a cena que está se desenhando aqui, a imagem que está sendo aqui pintada, a tela, profeticamente falando, é um tribunal em que Deus está chamando o seu povo para um acerto de contas. Ele vai agir, a princípio, como um promotor, vai apresentar as acusações, quais são as suas demandas, quais são as suas questões em relação ao seu povo. Então, Deus vai fazer essas declarações. Ele apresenta o caso e ele declara a nação culpada, mas ofereceu aos acusados a oportunidade de se arrependerem e serem perdoados. Eram filhos rebeldes, menos dedicados ao Senhor do que os animais aos seus donos. A gente viu a comparação. Deus está colocando a comparação, o boi é mais dedicado ao dono, o jumento mais dedicado ao dono do que o meu povo a mim. É a conclusão feita pelo próprio Deus. O termo prevaricaram transmite a ideia de uma quebra de contrato. No Monte Sinai, Israel havia firmado uma aliança solene com Jeová, mas quebraram esse contrato por sua incredulidade e idolatria. Então, aqui está a prevaricação. Se comprometeram em fazer algo, mas decidiram não fazer. Sempre, como muitos hoje, sempre evocando a fidelidade de Deus, apesar de nunca serem fiéis a Deus, mas estão sempre exigindo, querendo, exigir que Deus seja fiel a Ele e tal, sendo que Ele não demonstra gestos e atos de fidelidade para com o Senhor. É isso aqui que é o retrato do que era a nação. Infiel, incrédula, idólatra, quebrando todas as cláusulas contratuais firmadas no Sinai, a lei de Deus, que quando Moisés falou, o povo dizia, faremos, 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 e depois prevaricaram. Não deram o devido valor àquilo que Deus havia feito por eles, tampouco deram valor às bênçãos que o Senhor continuamente derramava sobre eles. Haviam abandonado o Senhor, regredido, se tornando corruptos, e assim eram culpados e mereciam o juízo. Corrupto, corrompido, misturado, mesclado, não eram mais puros, sincero, inteiro, adoravam a Deus e Baal, serviam a Deus pela metade, um compromisso parcial, coração dividido,
Isso aí era o cerne da corrupção espiritual da nação. E Deus estava trazendo à tona, nessa espécie de tribunal, em que Isaías está sendo o porta-voz para acusar os pecados, as falhas do povo. Do ponto de vista humano, a nação estava prosperando, mas do ponto de vista divino, o povo se parecia mais com uma vítima infeliz, espancada da cabeça aos pés e deixada para morrer, como lá o homem que, da parábola do bom samaritano, que foi pego por salteadores e o espancaram, deixaram quase à morte. É mais ou menos assim como Israel está, e o diagnóstico é esse: as feridas, infeccionado, o corpo todo doente, mas ninguém tomava providência alguma para ajudar. Esse contraste aqui é interessante de nós levarmos em consideração e trazermos para a análise da igreja dos dias atuais, irmão. Por quê? Porque o povo, a nação, estava prosperando. Financeiramente, tudo ia bem. As coisas estavam ocorrendo conforme por eles projetado. E aí, a ideia que se faz: bom, se eu estou prosperando, Deus está me abençoando. Se tudo lá em casa está indo bem, Deus está comigo. Deus está aprovando a minha conduta. Deus está apoiando tudo o que faço. Afinal de contas, eu estou sendo enriquecendo. As coisas dentro da perspectiva material estão indo bem. Isso é um engano. Achar que riqueza material é sinônimo de aprovação divina de conduta humana, de conduta de vida. Se está enriquecendo é porque Deus está com a mão estendida e abençoando. Não, não, não. A nação estava indo bem, financeira e economicamente falando. Espiritualmente estava derrotada, destruída, completamente. O diagnóstico é esse, como eu disse, a ressonância magnética de Deus. Do alto da cabeça à planta do pé, feridas, inchaços, chagas, infecções, tudo ruim. E aí, para piorar, entram esses famigerados falsos profetas, sacerdotes hipócritas. O que eles fazem? O povo está prosperando financeiramente, Deus é contigo, Deus vai te abençoar, a mão do Senhor é contigo. Vai só falando o que o povo quer ouvir. Está ministrando para uma comunidade de ricos, Deus está te abençoando, o Senhor é contigo, vai aumentar aí o seu celeiro, vai se ampliar, te prepara, o que você recebeu não é nada perto do que está por vir, isso é só o começo, Deus tem mais para fazer. E daí para lá, falar de vida espiritual, chamar a abandono de pecado, a santidade. Não, só Deus vai fazer mais e vai continuar, e vai abençoar mais, e vai prosperar mais. Deus está trabalhando para fazer todo mundo rico na terra, e sem nenhuma contrapartida, o que é pior. Já é um absurdo essa ideia. Pior ainda fica, porque não há qualquer contrapartida. Viva do jeito que quiser, da forma que quiser, e Deus já vai te abençoar. Toda sorte de bênção vai te seguir. Falsos profetas, falsos líderes, falsos sacerdotes. E agora, a biópsia que Deus está fazendo, corpo nacional, essa ressonância, o profeta faz o diagnóstico certo. Claro, Deus, apesar do otimismo dos líderes de Judá, o povo estava moral e espiritualmente doente. E aí, se não for profeta, não vê, porque olha a casca, carro novo, casa boa, roupa nova toda semana. Deus está no negócio, está abençoando, a mão do Senhor está aí. Agora, o verdadeiro profeta, ele consegue ver o que está atrás daquela roupa, o que está atrás do volante daquele carrão, quem está atrás do volante, o que acontece nas portas fechadas daquele casarão, daquele palácio. O profeta consegue ver porque Deus mostra. E aí o profeta viu e disse: olha, só tem feridas, chagas, doença. E aí Deus diz assim, que os falsos profetas, o que eles faziam? Eles não tratavam essas feridas. Esse é o maior problema. Imagina lá
hipoteticamente aqui, a pessoa sofre um acidente aí automobilístico, né, que está lá com a sua moto, caiu, se ralou, rasgou, fez aquelas feridas, necessário lá fechar, suturar, tomar ponto e tal, sangue jorrando, aquela cena horrorosa, todo rasgado, todo sujo, asfalto, areia, pegando nas feridas, e aí ele vai se consultar. Essa situação calamitosa que eu estou te desenhando aí, da pessoa toda lenhada, arrebentada, é um homem em pecado. Ele vai se consultar com o médico. É esse homem em pecado e no profeta. E o profeta, não deu nada não, tá bom. Passa uma atadura aí para você esconder essa ferida aí, para não ficar à mostra, para ninguém ver. Depois tá bom. O que acontece? Uma ferida toda suja, cheia lá de terra e tal, aí você passa aquela, como é que chama? Uma atadura, né? Bota uma atadura aí, vai para casa, tá bom? Tranquilo. Se sentir dor, toma um Tilenolzinho. Você está bom. O que vai acontecer? Passado 2 dias, 3 dias, 4 dias, vai infeccionar. Aí dá o tal do pus, né? Aquele negócio fica pior. Agora o verdadeiro profeta fala, rapaz, o negócio está sério aí, hein? Nós vamos ter que lavar isso daí. Nós vamos ter que esfregar isso aí com sabão, para tirar isso. Aí é isso aí que faz mesmo. Que você fala, é isso aí que faz mesmo. Quando o verdadeiro profeta, rapaz, sua situação está complicada, hein? Nós vamos ter que tratar esse negócio. Mas fazer o quê? Você quer melhorar mesmo? Quer sarar mesmo? Quero. Então, prepara, a gente vai esfregar isso daí. Já ouviu falar em mertiolate? Não é esses novos, não, com sabor de tutti-frutti, não. É aqueles antigos que você olhava para o vidro, olhava para o vidro. É esse aí que nós vamos passar aí. Você vai dar um bocado de pulo, de quique aí, mas você vai ficar bom. Você vai voltar a andar de moto de novo. Você vai ficar bom. Essa é a comparação. Os profetas estavam vendo a pessoa lá toda arrebentada. Não dá nada não, tá bom, passa uma atadura. Não deixa exposto para ninguém ver, não. Esconde isso aí, dá uma enfaixadinha e segue a vida. E aquele negócio está lá escondido, ali tapado, e está só piorando, 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 piorando. Quando ele vai procurar um médico de verdade, o que ele fala? Rapaz, quem mandou você fazer isso? Ah, não, eu fui ali na igrejinha. Pela mãe do guarda. Rapaz. Você foi consultar lá, agora o trabalho vai ser dobrado. Ia doer, mas agora vai doer mais. Mas a gente vai resolver isso aí. Aí, é assim que funciona. É isso que Isaías está dizendo. Aliás, Deus, o povo dele está assim. E os falsos profetas não querem tratar. Dá problema tratar, irmão. No final das contas, o camarada está sendo tratado, está sendo curado, a saúde dele está sendo melhorada, o bem-estar físico dele colocado em primeiro lugar, ele ainda sai falando mal do médico. Rapaz, que médico insensível. Opa, camarada, pesado e tal. Mas ele estava querendo que você ficasse bom. Ele se coloca nessa posição de ser criticado, de ser incompreendido, porque ele está pensando na sua saúde, está pensando no seu bem-estar. É o verdadeiro profeta. Ele se põe nessa situação complexa, delicada, de incompreensão, porque ele quer o bem-estar daqueles a quem ele está ministrando. Então, a primeira sessão traz essas mensagens aí condenatórias ao povo de Deus. A segunda subseção, do capítulo 13 ao 23, a letra B, está aí na página 13. Agora nós temos profecias de juízo sobre nações. Então Deus pegou aqui a espada dele e começa a apontar para as nações ao redor. Eu já passo aqui esse texto, é mais longo para você ler depois. E nós temos aqui a lista das nações e os pecados que são aí apontados. Primeira delas, Babilônia. A destruição do império babilônico pelos medos e persas é predito. Olha, Babilônia nem tinha se levantado. A Assíria, nos dias de Isaías, era a grande potência.
E Isaías já está profetizando Babilônia se levantando como uma grande nação, mas Deus já preparou uma outra para abater. E Isaías já está profetizando. Número 2, Filístia, a terra dos filisteus. Qual é a mensagem para eles? Adverte aos filisteus que não se regozijem com a invasão de Israel pelos assírios, porque terão o mesmo fim, a mesma sorte. Mensagem para Moabe, moabitas. A destruição pelos assírios é profetizada para 3 anos a partir do tempo da profecia. Ainda mandou contar. Conta a partir de agora 3 anos e vocês vão ser destruídos. Moabe, essa foi a mensagem. 4, Damasco. Damasco é a capital da Síria, não a Síria, começando com A, mas Síria. Então a mensagem para Damasco, capital da Síria, é esta. Ao dirigir à Síria uma demonstração de juízo vindouro, o profeta menciona também o seu aliado, que eram as tribos do norte, Efraim. Para Israel brilha uma esperança de restauração. Depois a mensagem para Etiópia. Esse capítulo descreve a Etiópia como passando dias de grande exaltação, enviando embaixadores em todas as direções e buscando ajuda contra o esperado invasor assírio. Isaías aconselha esses embaixadores a que voltem e esperem quietamente, vejam como Jeová há de frustrar a tentativa assíria de conquistar Judá. 6ª mensagem profética, dirigida ao Egito. Aqui estão profetizados os juízos de Jeová sobre o Egito, guerra civil, jugo de um opressor e a decadência nacional. 7ª mensagem profética, o deserto do mar, a saber, Babilônia. Outra profecia da subjugação da Babilônia pelos medos e persas. 8ª profecia do mar, que é Edom, os descendentes de Esaú, os edomitas. Edom vê-se em grande ansiedade investigando o futuro. A resposta causa decepção, mas mostra simpatia. Aí chega a 9ª mensagem profética. O alvo, o vale da visão. Guarda esse termo aí, que é uma expressão que Isaías também usava para se referir à cidade de Jerusalém, o vale da visão. O profeta interrompe as suas denúncias das nações pagãs para proferir uma admoestação contra os habitantes de Jerusalém, que se entregavam ao luxo e ao prazer, enquanto os inimigos estavam à sua porta. Olha que situação. Vivendo descuidadamente, vivendo regaladamente, o inimigo cercando a cidade, batendo a porta, e eles vivendo lá na luxúria, na pecaminosidade, e aqui o profeta vai admoestá-los. Finalmente, uma mensagem dirigida a Tiro. Isaías predisse que Tiro seria devastada, sua fama comercial humilhada, suas colônias tomadas, independentes e a própria cidade esquecida por 70 anos. Mas havia uma promessa futura de restauração. Pois bem, o que chama atenção aqui? Quando as pessoas liam a mensagem de Isaías, imagine se você, um judeu, um habitante de Jerusalém, dos dias de Isaías, e lendo essa seção aqui, ou essa subseção, contendo profecias de juízo sobre as nações. E aí você lê Isaías falando, olha, o Senhor vai destruir Babilônia. Aí você diz o quê? Aleluia! Deus vai acabar com os filisteus. Você diz, glória a Deus. E aí a mensagem vai, Moabe marca 3 anos e deixará de existir. Você, ô glória! Aí continua, Damasco, Síria, Etiópia, Egito. Você já está quase voando, né? Correndo num pé só, pulando num pé só, voando. Aí, de repente, e quanto a vocês, Judá? Aí você, ih, rapaz, agora é... Exatamente isso. A gente vai se alegrando quando o juízo de Deus é para os outros, mas aí Deus, de repente, ele puxa a corda e diz, mas
o juízo para a casa de Deus é maior, porque as nações de lá não têm aliança com Deus, não conhecem Deus, não têm compromisso com Deus. É natural que não tenham compromisso com Deus. Vão receber juízo por isso, mas juízo maior é sobre aqueles que praticam os mesmos pecados do povo lá de fora, tendo aliança com Deus, sendo chamada como povo de Deus e cometendo os mesmos pecados lá de fora. Então, quando a espada de Jeová, que está correndo em volta, aponta para dentro, aí chegou a hora, o vale da visão, Jerusalém. A mensagem está no capítulo 22, coloquei aqui dos versículos 1 ao 5, se quiser acompanhar na Bíblia, está aqui. Peso do vale da visão. Esta palavra, a gente vai falar outras vezes dela, aparece muito na literatura profética, peso. É uma palavra hebraica que significa maçã. A expressão assim é a mesma da fruta, né? Maçã. Mas significa fardo. Peso significa a mão pesada. A ideia é essa, o juízo de Deus. Então, quando você lê a literatura profética, você encontra peso sobre Judá, peso sobre... A ideia que se tem é a mão de Deus pesando. É o juízo, é a sentença, é a punição. Então, o peso do vale da visão. Que tens agora para que assim totalmente subisses aos telhados? Os terraços, né? Lugar onde eles faziam as festas dele. Cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta, cidade que salta de alegria. Os teus mortos não são mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes juntamente fugiram, foram ligados pelos arqueiros. Todos os que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto digo, desviai de mim a vista, e chorarei amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo, porque dia de alvoroço e de vexame e de confusão é este da parte do Senhor Jeová dos Exércitos no vale da visão, um derribar de muros e um clamor até as montanhas. E agora, como é que foge do juízo de Deus? Quando eram as nações vindo contra Judá, Jerusalém, Deus os defendia. E quem vai defender agora, se é Deus que está vindo contra o povo? Quem vai defender? O povo de Judá estava... não passei aqui. O povo de Judá estava se comportando como seus vizinhos pagãos, de modo que não foi por acaso que Isaías os incluiu na lista das nações que seriam julgadas por Deus. Em sua misericórdia, o Senhor livraria Jerusalém do exército assírio, porém não os livraria da Babilônia. Isaías aponta alguns pecados em particular que levariam ao declínio de Judá e ao seu cativeiro na Babilônia. No tempo de Isaías, Jerusalém era uma cidade de festa, onde o povo realizou todo tipo de celebração. A filosofia popular, né, que regia o estilo de vida do povo era essa aí: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É um adágio como: aproveite a vida o máximo, a vida é curta, temos que aproveitar, vamos comer e beber, porque amanhã não nos pertence, amanhã morreremos. Então, eles tocavam a vida dessa forma, buscando satisfazer as concupiscências carnais, buscando atender aos apetites concupiscentes da carne. Comamos, bebamos, amanhã morreremos. Contudo, o profeta não participava dessas festas. Será por que não convidavam ele, hein? O profeta costuma ser estragador de festa, né? Pois via chegando o dia em que a morte e a destruição reinaram na cidade de Davi. Já viu aquelas igrejas que vai fazer uma festa, aí prepara, vamos
fazer o quê? Nós vamos fazer esse enfeite aqui, vamos botar balão, vamos colocar não sei o que lá, vamos botar um fundo assim, vamos botar o tema, aí vai preparando tudo, todo mundo está animado, vamos botar, a mesa vai ser essa, o uniforme e tal, e tal, e tal. Aí de repente alguém, está faltando o quê para fechar aí a festa? Está faltando decidir os pregadores. Aí alguém sugere, vamos chamar o fulano de tal. Ah, não. Ele não, ou ela não. Puxa, vai estragar a festa. A gente estava aqui, ia pintar as paredes de preto, botar umas luzes assim, assado. Aí você vai chamar, ah não, chama outro. Profetas, às vezes, são estragadores de festa, né? Quando se trata de festas da carne, para satisfazer a carne, ainda que tenha lá uma pseudo-roupagem religiosa, espiritual, mas o profeta é sensível, ligado em Deus, o profeta de Deus consegue perceber aí, ler as entrelinhas e perceber essa carnalidade que às vezes está ali ocultada atrás de uma capa de religiosidade, quando ele vem para confrontar mesmo. E aí é tido por muito como estragadores de festa. As pessoas subiam aos telhados da casa, mas o profeta desceu até um dos 3 vales nas cercanias de Jerusalém. E ali Deus lhe deu uma visão, que é importante a gente destacar. Visões e vales, geralmente, andam lado a lado. O profeta viu pessoas morrendo, não por ferimentos de guerra, mas de fome e de enfermidades. Viu os governantes de seu país fugindo de medo com a chegada do exército inimigo. O povo faria todo o possível para se preparar para um longo cerco. Detalhe, irmãos, Isaías está profetizando esse cenário, Deus deu a ele essa visão, os líderes tentando fugir, o povo cercado, morrendo de fome, de sede, o inimigo em volta da cidade. Só que o povo olhava para a realidade, esse profeta está doido, olha a nossa realidade, estamos bem, estamos ricos, prosperando. De onde o profeta tirou essa ideia? De onde ele tirou isso de que a gente vai ser cercado, cativeiro, não sei. O profeta vê, porque Deus dá a ele essa visão, está vendo lá na frente. Ele está falando já do cativeiro babilônico, bem lá na frente. E o povo, não, ele está falando, não tem nada a ver, não bate, não é a nossa realidade, não condiz com o que estamos vivendo, mas Deus é um Deus antecipado. E usa profetas justamente para trazer ao povo essa realidade de eventos futuros como resultado de ações presentes. Ou seja, consequência das atitudes tomadas agora. É atitude de bem, vai colher o bem, está plantando bem. São atitudes, o plantio de mal, vai colher o mal. Deus está falando, mas o povo, à luz da sua realidade momentânea, temporal, refuta a mensagem do profeta. Só que o profeta está avisando para que o povo se prepare, peguem armas, peguem alimentos já para ter a provisão para o tempo da seca, da fome, do cerco. Então, o povo faria isso se desse ouvidos aos profetas, juntaria armas, fortificaria muralhas, cuidaria do sistema de suprimento de água, construiria um reservatório entre os muros. O povo, se ouvisse a mensagem do profeta, se prepararia para o dia mau. Mas ninguém gosta de ouvir uma mensagem que chama... É o que eu estou dizendo, é um balde d'água fria na festa, e ele vem, se prepara, cuidado. Ah, pelo amor de Deus, que mensagem é essa? A gente está aqui se alegrando, vem dizer para se preparar, tomar cuidado, vigiar. Está totalmente descontextualizado com a nossa realidade. Vamos trazer mais esse profeta aqui, não. Você já foi a algum lugar que não te convidaram mais? Porque você falou a verdade? Ainda bem que não te convidaram mais, mas não fica triste, não. Às vezes a pessoa no começo da caminhada fica triste. Fica triste, não. Se você não está sendo mais chamado para lugares onde despreza a palavra de Deus, você quer ir lá fazer o que de novo? Você está triste porque você não volta lá, porque nem Deus vai lá, você quer ir lá fazer o quê? Irmão, fica triste.
Deus está sendo rejeitado. É a igreja de Laodiceia. Jesus está do lado de fora batendo a porta para entrar. Por que você quer ficar dentro? Vai para fora também, sabe? Deus não vai, você também não vai. O povo fez tudo, exceto confiar no Senhor. Em vez de banquetear, deveriam estar jejuando, pranteando, vestindo pano de saco, raspando o cabelo, cabeça, em sinal de angústia. Deus havia enviado vários profetas para avisá-los, mas o povo não deu ouvidos. Era tarde demais. Seus pecados não poderiam mais ser perdoados, pois seu coração estava endurecido. Judá iria para o cativeiro e a palavra de Deus, nos lábios de Isaías, iria se cumprir. É assim que acontece, né? Despreza a palavra de Deus, o juízo vem. Na terceira seção aí, letra C, 24 ao 27, profecias de juízo mundiais, terminando na redenção de Judá. Então, nós temos aí na página 15, esta parte aí. No capítulo 24, o profeta anuncia um juízo geral da Palestina, dos reis das nações, da terra, seguida pela restauração de Israel. O capítulo 25 registra o cântico que Israel entoará depois da sua restauração. Um cântico que celebra o poder de Jeová em destruir as cidades de seus inimigos e a sua fidelidade em defender Jerusalém. Jeová fará uma festa para todas as nações no Monte Sião, tirará o véu da cegueira espiritual de seus olhos, abolirá a morte e enxugará todas as lágrimas. Os versículos 1 a 9 do capítulo 26 registram o cântico de louvor e testemunho de Israel depois da sua restauração na Palestina. Jeová adverte o remanescente fiel de Israel que se esconda no abrigo que ele preparou para a sua proteção contra a grande tribulação. Depois da tribulação, a vinha verdadeira de Jeová será protegida contra os espinhos e cardos da invasão estrangeira. Os castigos de Israel eram leves comparados com os das outras nações. Após o seu castigo, o povo será novamente unido, né? Haverá uma restauração. Vamos fazer aqui uma consideração rápida dentro desse contexto aqui, do capítulo 24, versículos 1 a 6. O que diz aqui dentro dessa seção? Olha essa mensagem aqui, Isaías 24, do 1 ao 6. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dissipa ou dispersa os seus moradores, e o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De todo, resumindo, de todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada. Por quê? Porque o Senhor pronunciou esta palavra. Bateu o martelo, determinou, o juízo vai vir sobre todos. Senhor, senhora, servo, serva, grande, pequeno, quem empresta, quem pega emprestado, o juízo vai descer sobre toda a terra. E aí prossegue, a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, escuta isso aqui, ó. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos, quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Aqui está tanto o juízo, quanto a razão pela qual o juízo virá. Tudo está aqui. Depois de profetizar a 11 nações, Isaías ampliou a abrangência de suas profecias e descreveu o julgamento que viria sobre todo o mundo. O resultado do juízo de Deus será um mundo devastado, desolado, transtornado e com habitantes dispersos. Deus castiga os habitantes da terra por terem corrompido o mundo
por conta dos seus pecados. Por que a natureza geme? A terra geme? Por que tantos cataclismos? Por que tanto descontrole ambiental? As explicações dadas pelas autoridades são muitas. Na verdade, é uma só: o pecado. O pecado contamina a terra. A maldição chamada pecado está sobre a terra, e a terra está respondendo a isso. Paulo, escrevendo aos Romanos e também aos Coríntios, ele vai falar de gemidos da terra. A terra está gemendo, está clamando pela sua restauração. A terra não suporta mais tanto pecado que se pratica sobre ela. A terra está pedindo que o seu Criador intervenha e passe, né, esse céu e a terra e construa logo um novo céu e uma nova terra, porque essa aqui já está insuportável. O tanto de pecado que sobre ela, repito, se pratica. Então nós temos aqui uma sessão apocalíptica, iniciado aí com uma forma de condenação universal da pecaminosidade humana. O pecado da humanidade é claramente definido e resumido na expressão: quebraram a aliança eterna. Romperam a aliança com Deus. Não andam de acordo com a palavra de Deus. Rejeitam tudo que diz respeito a Deus, eles rejeitam. Tudo que está de acordo com a palavra de Deus, eles querem criar leis contra. Tudo que diz respeito à boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eles querem combater. Tudo. Criam um sistema anticristão, preparando uma atmosfera, uma plataforma para a ascensão do anticristo. E a terra está reagindo, está respondendo a toda essa pecaminosidade. Há muitas alianças feitas no Antigo Testamento, porém todas elas apontam para frente, para a aliança que se cumpriu com a morte expiatória de Cristo na cruz. A causa última dessa ira de Deus, no entanto, é exatamente a rejeição da oferta graciosa da salvação, feita no Evangelho de Cristo Jesus. A resposta para o problema chamado pecado é Jesus, mas eles rejeitam a Jesus. Eles perseguem a Jesus. Vocês veem que não há nenhum tipo de perseguição em outros países que não professam o cristianismo. Mas se o país se declara cristão, a perseguição está sobre ele. Os países não cristãos não sofrem essas perseguições políticas que sofrem países chamados cristãos, ou com terrorismo, etc. Não é claro a forma como a destruição terá, ou a forma que a destruição terá. A figura do texto sugere seca, possíveis terremotos. Tais julgamentos têm acontecido ao longo da história humana e terão seu clímax no período mais tenebroso da história da humanidade. Estamos nos referindo aqui, é claro, à grande tribulação. Então, o que nós estamos vendo é uma escalada de juízos à terra por conta da escalada de pecados. É essa relação quase que direta. A escala de pecados contra Deus aumenta, a escala de juízo, até que a terra vai chegar no ponto em que a igreja, que é o freio de Deus na terra, for tirada, a escalada de pecado aumentará muito mais, porque a terra estará regida pelo anticristo, e os juízos derramados sobre a terra nesse período serão muito maiores. Então, sempre essa correlação. E Isaías já vinha apontando isso desde há muito. Chegando aqui às últimas partes, então, vou falar ainda, hoje nós vamos encerrar a aula só na primeira sessão, então vou falar aqui mais a letra D e a E. Letra D, as profecias de juízo e misericórdia. Os capítulos acima mencionados contêm uma série de ais contra Samaria, Jerusalém e Edom, intercalados, e terminam com promessas consoladoras de restauração e bênção para Israel. Então aqui, primeiro, ai de quem? Por onde começam os ais? Ai do chefe. Começa lá, de cima para baixo. Espiritual e civil. Das capitais, Samaria e Jerusalém. Soberbos, escarnecedores, bêbados. Isso aqui eram os chefes, tá? Espirituais e civis, os reis e os sacerdotes e profetas, falsos profetas.
Ai de Jerusalém pelo formalismo e a falta de sinceridade no culto. Ai daqueles que procuram fazer planos em segredo, pensando escondê-los de Deus. Ai daqueles que vão ao Egito buscar auxílio, em vez de confiar no Senhor. Quinto, neste ponto, o profeta introduz um quadro do reino milenial, onde prevalecerá a justiça, regida pelo Rei justo de Jeová, o Messias. Sexto, ai dos assírios, pelo modo traiçoeiro de tratar o povo de Deus. Sétimo, ai de Edom, o implacável inimigo de Israel, símbolo dos inimigos dos últimos dias. Oitavo, a gloriosa restauração de Israel na Terra Santa. Vamos falar de quem aqui? Vamos falar de quem? Quem é o ai que vai entrar aqui? Ai dos líderes, né? Ai dos líderes. Porque é de lá que parte. Se o líder era bom, o povo era bom. Se o líder era mau, era assim que acontecia. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim. Está se referindo aos líderes. Coroa de soberba, bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos vencido pelo vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam violentamente, a derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Assim como Jeová estava julgando as nações impenitentes, causando alegria a Jerusalém, a cidade praticava os mesmos pecados. Eu já disse isso. Ficavam felizes quando a mensagem de juízo era para os outros, sendo que os mesmos pecados eram praticados por Jerusalém. Portanto, sofreria semelhante condenação. Os sacerdotes, os profetas, que deveriam ser exemplos para o povo, estavam cambaleando de bêbados e farreando ao redor de mesas cobertas de vômito. Se você lá lê o texto, é exatamente essa expressão que está lá. O conselho que davam ao povo não proviam do Espírito Santo, mas de seus próprios delírios. Olha como diz aqui, versículos 7 e 8, do capítulo 28. Mas também estes, falando dos líderes, erram por causa do vinho, e com bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa de quê? Da bebida forte. O pessoal bebia mesmo para valer. Festas, farra, dos líderes, são absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas, está lá no texto dessa forma, estão cheias de vômitos e de imundícia, não há nenhum lugar limpo. Então, falando da liderança, estava ali, nadando na imundícia, o símbolo do pecado. Apesar de tudo isso aqui ser literal, mas está também apresentando a realidade espiritual da liderança do povo. Não apenas bebiam o vinho, mas também eram vencidos pelo vinho. Faz lembrar aqui um provérbio, um ditado japonês. Se não conhece, passe a conhecer agora. Primeiro o homem toma um trago, depois o trago toma um trago, e então o trago toma um homem. É o caminho, a pessoa vai... Você nunca vai conhecer nenhum alcoólatra que ele se tornou alcoólatra no primeiro bebida que ele tomou. Ele começa com a história de beber socialmente, né? Eu bebo socialmente, depois se torna alcoólatra. Isso aqui é exatamente um símbolo do que acontece quando a pessoa acha que ela tem controle sobre si e fica flertando com o pecado. Ela acha que tem condição de ir e voltar. Não, eu sei até onde eu vou. Eu sei dos meus limites. Quando menos imagina, está dominada, está tomada, está ali nesse emaranhado, dominada pela pecaminosidade. E quando isso acontece com líderes, então, e era o que estava acontecendo lá em Jerusalém, todo o povo pagava por conta do pecado da liderança. Para fecharmos a nossa aula, então, irmãos, eu vou aqui
brevemente fazer um comentário da última subseção, que fecha aqui a primeira parte de Isaías. A gente conhece a história, a invasão e libertação de Judá. Senaqueribe, não vou ler, né, não há necessidade de ler aqui, vocês podem ler depois, o final aí da página 16 e o início ali da 17. Quando Senaqueribe, depois de ter destruído tantas nações, cerca Judá e Jerusalém, diz que vai fazer com Judá, com Jerusalém mais especificamente, o mesmo que havia feito a tantas nações. Ezequias, então, vai buscar ao Senhor, busca a orientação do profeta Isaías. Estes vão ao templo, oram, apresentam a Deus as ameaças de Senaqueribe, e do céu vem a deliberação. Deus, então, diz que não vai sequer uma única flecha entrar dentro do território de Jerusalém. Deus iria entrar naquela peleja para dar vitória. E o que aconteceu? Deus enviou um anjo naquela noite, e este matou a 185 mil homens dos soldados assírios, e pela manhã só haviam ali corpos mortos, ninguém mais para lutar. Logo após isso, Ezequias adoece. Deus manda Isaías dizer que ele vai morrer e não vai viver, deveria colocar a casa em ordem. Ele chora, ora, Isaías volta lá, porque Deus manda, dizendo que iria conceder mais 15 anos de vida. E o interessante é que, tão logo Isaías dê a mensagem de que Deus daria mais 15 anos para Ezequias, Isaías ainda orienta o que ele deveria fazer. Ele vai fazer lá, tipo uma planta que ele pega, faz ali um emplasto na ferida e fica curado. Não é uma ação miraculosa para curar a enfermidade, é uma orientação quase que farmacológica. Estava ali perto, e aí ele vai tomar esse cuidado, vai ficar curado. A notícia se espalha da cura de Ezequias, os babilônios vêm visitá-lo, sabendo da sua cura. Ezequias, feliz da vida, abre as portas do palácio do templo e mostra tudo aos babilônios. E aí depois o que acontece? Lá vai o Isaías, pergunta: o que você mostrou aos babilônios? Eu? O que você mostrou? Eu mostrei só tudo. Só tudo? Então eles vão levar tudo que viram. Esse é o resumo da história que a gente tem a comentar aqui. Naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade, coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Bom, penso que tudo que ele está dizendo aqui é verdade, que Deus autenticou. Chorou Ezequias muitíssimo, então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, antepassado. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade eu defenderei. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás, era um relógio de sol, Deus vai fazer retroceder o tempo, como sinal de que a palavra dele se cumpriria. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que tinha andado. Então, quando o crente trabalha, o crente trabalha. E quando o crente ora, Ezequias vira o rosto para a parede, a fim de ter privacidade na oração. Também é possível que estivesse olhando em direção ao templo. Alguns criticam Ezequias por chorar e orar, dizendo que sua oração foi egoísta, mas a maioria de nós teríamos feito da mesma forma. O rei não pediu a Deus para salvá-lo por ser um servo fiel, pois isso teria sido uma forma sutil de suborno. Em vez disso, pediu a Deus para livrá-lo, a fim de que pudesse continuar servindo e completasse a restauração espiritual que estava acontecendo já no país. Sem dúvida, estava preocupado com sua própria vida, como qualquer um de nós estaria, mas também estava pesaroso em relação ao povo, queria terminar aquela obra de restauração.
O pedido foi atendido rapidamente, pois Isaías não havia se afastado muito do quarto do rei, estava lá no pátio quando Deus mandou ele voltar. O profeta se tornou o médico do rei e disse aos servos qual remédio deveria aplicar. Foi isso que ele falou, 38, 21. Está escrito aqui. E dissera a Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponham como emplasto sobre a chaga e sarará. Talvez imaginasse que ia botar a mão, orar, ungir. Não, falou, você vai pegar o figo, pegar uma pasta, coloca aí, ele vai ficar bom. Às vezes Deus usa esses meios também para trazer a cura. Deus pode curar usando qualquer meio que desejar. Isaías também disse que o rei, que sua vida seria prolongada por 15 anos. O rei pediu uma confirmação. Deus lhe deu o sinal. O relógio do sol, provavelmente ali, o pilar da escada ia fazendo a sombra, mas o sinal foi dado, ele voltou. Para encerrar, meditemos sobre a ironia que eu já disse. 3 anos após a cura de Ezequias, seu filho Manassés nasce. Quando Manassés completa 12 anos de idade, Ezequias morre, pois completa-se 15 anos prometidos por Deus. Segundo a tradição judaica, 6 anos após assumir o reinado, Manassés ordena a morte brutal do profeta Isaías. E a última lição para encerrarmos aqui, lembrando que ele abre as portas e mostra tudo aos babilônios, e tudo depois é levado. E a gente tem que tomar cuidado. Quando o inimigo era a Síria fazendo ameaças, ele orou, e Deus livrou. Quando agora são os babilônios vindo trazendo presente, ao invés dele orar, ele abre as portas, e aí foi a sua própria derrota. Então tem que ter cuidado. Às vezes o inimigo vem com arma, ameaça, lança, a gente ora. Mas às vezes vem com bajulação, tapinha nas costas, elogio, e aí a gente baixa a guarda. E aí que a queda acontece. Então, vigiemos. Amém? Então, aqui encerramos a aula de hoje. Semana que vem, iniciaremos aqui da sessão consolatória e já daremos início aí ao profeta Jeremias. Na terceira aula, a gente encerra Jeremias com lamentações. Na quarta aula, Ezequiel. E na quinta aula, Daniel. Antes de orarmos para encerrar, prometi que hoje falaríamos sobre a formatura, e precisa ficar registrado, também gravado, para aqueles que nos assistem à distância. Faço menção mais uma vez dos alunos lá da região de Imbiruçu, que vão vir para a formatura, e outros mais. A nossa formatura se dará, já deve anotar na sua agenda, no segundo sábado de dezembro, dia 14 de dezembro. Será o dia da nossa formatura, aqui mesmo, nessa igreja. Sábado, dia 14 de dezembro. Vamos aí organizar bem a formatura. As nossas aulas devem terminar lá pelo dia 20 de novembro. Então, vamos ter até um intervalo ainda até a formatura, intervalo propício para quem está devendo provas, disciplinas, colocar em dia para não ficar de fora, para poder participar. Às vezes ocorre da pessoa participa da formatura, mas não pega o certificado, porque está devendo prova, devendo nota, precisa estar tudo em dia para poder receber o certificado. Então, a simples participação da formatura não significa que você colou grau, concluiu o curso, vai receber o seu certificado. Depende de estar em dia com todas as disciplinas e também ter todas as provas feitas e as suas notas lançadas no histórico. Mas, dia 14 de dezembro, a formatura. O valor, já fomos atrás, e o valor que ficará para aluguel da beca. O canudo, que é aquele que vocês recebem e fica com vocês, em posse de vocês, a beca não, tá? A beca é alugado, no final vocês devolvem. O canudo é de vocês. E também já incluído aí o certificado, a impressão do certificado, o histórico, tudo. O valor não vai chegar a R$1.000, irmão. Você acredita nisso? Difícil de acreditar, né? Mas é verdade. R$100 é o valor total. Aluguel de beca, o canudo
e também o certificado histórico, tudo, valor R$100. Olha a antecedência que nós estamos anunciando, 14 de dezembro, hoje é 15 de maio, então o quê? 7 meses? Você tem 7 meses para juntar R$100, irmão. Será que consegue? Consegue, claro que consegue. Aliás, você tem um pouco antes disso, né? Precisa estar acertado aí lá pelo dia 20, 25 de novembro, uns 20 dias antes da formatura, para a gente pagar a empresa que aluga as becas, etc, etc. Esses detalhes. Então, já anota, 14 de dezembro, o valor é esse. Posso pagar já? Pode pagar agora, terminando a aula, você já pode pagar. Até lá para o dia 25 de novembro. Daqui até lá, você pode dividir em 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Começa a aula, você me dá R$10, termina a aula, você me dá mais 10. A forma que você quiser dividir. Sei que no dia 25 de novembro, os R$100 tem que estar acertado para você ter o direito à sua beca, certificado, canudo, etc, etc. A irmã Creuza, que é essa ponte, né, que a gente sempre pede o auxílio, o socorro dela, junto com a empresa que faz o aluguel das becas, ela disse que só precisa da seguinte informação para saber o tamanho da beca, se é G, se é M, se é P, PP, GG, é saber a altura e o peso. Só que eu disse a ela, irmã Creuza, essas coisas alteram. Então fala, a altura geralmente não, mas o peso, a pessoa chega agora, estou com tanto, chega lá em novembro, irmão, está mais magro, né? Está mais fitness. Ou a pessoa, vou dar um exemplo aqui, a pessoa está gestante. Aí, já ajudou, né? Por que aumenta? Está gestante, agora está um peso, lá está outro, por causa da gestação. Então, tem que fazer quando estiver mais perto. Então, quanto a isso, eu disse à irmã Creuza, entre final de outubro e início de novembro, a gente tira as medidas, então, de altura e peso, para não ocorrer isso, que já aconteceu, tá, irmão? A pessoa quer... para não falar o peso de verdade, vai lá, fala o peso abaixo, e no dia reclama que não entrou na beca. Como é que eu vou fazer? Você está pesando 120 para ficar... Eu estou com 88. Aí não entra? Não tem como, né? Então tem que falar lá. Isso aí, essas informações são confidenciais, o sigilo é garantido, mas tem que falar a verdade lá para a beca dar certinho. Mas tudo isso já lá para o final. Informação que vocês precisam guardar aí. 14 de dezembro a formatura, o valor R$100. Amém, irmão? Se tiver alguma outra dúvida mais pontual, a gente informa depois, coloca lá no grupo, mas é essa a informação. Vamos orar então, agradecer a Deus, a turma lá de New Orleans, a formatura em julho, e a nossa aqui em dezembro, e querendo Deus, ano que vem a gente emenda aí o curso médio para aqueles que quiserem continuar. Depois, mais para frente, a gente dá mais informações quanto a isso. Vamos orar. Querido Deus e Pai, graças a Ti damos nessa noite, por mais uma vez nos permitir ter uma aula abençoada, frutífera, edificante, confrontadora, consoladora, enfim. A Tua palavra a nós chegou não apenas à mente, mas certamente também aos corações. Pedimos que nos leve em paz aos nossos lares, guardando-nos e livrando-nos de todo mal. Dê-nos uma continuidade de semana, com a Tua mão sobre cada vida, cada família, ó Deus, nos livrando e dando-nos trabalhos, cultos abençoados, cheios da Tua presença, para a glória do Teu nome, assim oramos em nome de Jesus. Rogando sobre o Teu povo que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos que amam e aguardam a volta de Jesus. E todos digam amém. Amém.